Eu, meus irmãos, vamos começar a nossa escola bíblica nessa manhã, daqui a pouco. Então, vamos aguardar. Se você está chegando aqui conosco, compartilhe essa live, né? Não chegou ninguém ainda, eu vou repetir tudo de novo. Daqui a pouco nós vamos começar nossa escola bíblica dominical. Enquanto isso, vamos aguardar nossos irmãos participarem conosco. Muito bom poder começar o dia, a semana, na presença do nosso Deus. Vou fazer isso agora, compartilhando aqui a live da escola bíblica, ainda que remota, ainda que virtual, mas tendo plena convicção de que Deus vai falar aos corações, de que Deus atinge o nosso coração com a palavra dele, com o poder que vem do alto. Fiz isso, eu compartilhei. Você que está chegando agora conosco, coloque aí nos comentários, né, um bom dia. Se você é fora de Jaboticabal, coloque a cidade que você está participando, para que possamos manter uma interação maior, estarmos juntos nesse tempo, aprendendo a palavra de Deus, podendo ser edificados pelo poder que vem da palavra do Senhor. Aos membros da IPJ, que Deus abençoe a vida de vocês, aos membros da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, e a você que é de fora, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Por enquanto, eu acho que só está eu e a minha esposa aqui. Ah, chegou mais alguém, mas vamos aguardar uns minutinhos para juntos aprendermos da palavra de Deus, né? Para juntos estarmos aí caminhando no conhecimento da graça do Senhor. Eu já fiz minha tarefa, já compartilhei, e eu espero que o Senhor fale aos corações nessa manhã de domingo, manhã fria, né? Dias aí, tem feito os dias bem frios, mas nós temos que louvar tanto a Deus por tudo que Ele tem feito. Agora pela manhã, saí de casa, no quintal e na varanda ali, aí olhando um sol com essa combinação de frio, pássaros cantando. É tanto motivo para agradecer a Deus, é tanta coisa que podemos louvar ao Senhor. Então, agradeça a Deus por esse dia. Mas está frio, agradeça pelo agasalho. Mas poderíamos estar na igreja, mas temos a tecnologia. Então, Deus tem nos abençoado sobremaneira, o Senhor tem cuidado de nós. Quero aqui agradecer a presença da Eva, já está conosco, a Fátima, a Terezinha, o Wilson está aqui também. Coloque aí nos comentários aí um bom dia, para que saibamos que você está aqui conosco também. Fora isso, aqueles que estão conosco na sala de vídeo que eu abri, tanto nos grupos aí no Facebook, quanto na minha página pessoal. Não dá para me ver que você está aqui, mas seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale conosco, né? Manhã fria, mas com certeza sendo aquecidos pelo Senhor através da sua palavra. Poder da palavra de Deus. Nós vamos começar, então, nossa escola bíblica dominical com uma oração. E eu gostaria que orássemos agradecendo a Deus pela misericórdia dele, pelo cuidado, agradecendo a Deus que tem cuidado da nossa família, da nossa casa e também clamando o perdão dele. Na verdade, nós não merecemos nada e ele nos deu tudo, que é Jesus Cristo. Nós já recebemos o melhor, não há nada que se compare a Jesus Cristo. E se você tem a ele na sua vida, certamente você tem o melhor na sua caminhada. Vamos orar? Vamos começar a nossa escola dominical. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela tua misericórdia que se renova sobre nossas vidas. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito. Obrigado pelo lar, pelas cobertas que nos aqueceram durante a noite. Obrigado, Deus, pela proteção. Nada de mal aconteceu em nosso lar. Obrigado pelo alimento. Muitos de nós já tomamos o nosso café, outros ainda vão tomar, mas tenha certeza de que o alimento já foi provido pelo Senhor para esse dia. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito, pela tecnologia que nos ajuda, Pai, a pregar a tua palavra, a aprender mais do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós poderíamos, neste momento, ter escolhido outra parte, outra coisa, mas escolhemos a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Pai, eu quero suplicar também que o Senhor nos perdoe os pecados.
pecado da negligência, porque temos negligenciado a obra do Senhor. O pecado, ó Pai, de muitas vezes praticarmos coisas conscientes e inconscientes, sabendo que são ofensivas ao Senhor, mas temos praticado. Misericórdia, Senhor, e perdoa-nos. Ajuda-nos a ter uma vida santa, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida agradável a Ti. E agora, Senhor, reunidos aqui estamos, queremos aprender mais da Tua palavra. Nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos começar com uma devocional, uma breve palavra nessa manhã, e eu fiz uma junção com a aula que nós vamos ter nessa manhã. O texto bíblico escolhido foi o Salmo 119, versículo 67. A palavra do Senhor nos diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Certo pregador disse o seguinte: tempos de aflição são geralmente tempos de vitória para o povo de Deus. Tempos de aflição são geralmente tempos de vitória para o povo de Deus. A aflição é a matéria principal da escola da vida cristã. Deus é o professor que nos ensina e nos faz crescer em face às aflições ou por meio das aflições. O nosso grande mestre, ele escreve muitas lições brilhantes no seu quadro negro e tem muito a nos ensinar em meio aos desafios, em meio à aflição. Eu gostaria que pensássemos neste salmo, aprendendo algumas questões sobre a nossa aflição, o sofrimento. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui é uma confissão. Veja que o texto diz assim: antes de ser afligido, andava errado. Antes de ser afligido pela aflição, andava errado. Essa é uma confissão honesta, sincera do crente que mudou por causa da aflição. Porque se não houvesse aflição, ele continuaria andando errado. Deus não nos aflige por prazer. Deus não nos aflige por capricho, porque ele acordou de mau humor, mas por uma necessidade. E qual é a necessidade? Corrigir. A Bíblia lá em Hebreus diz que Deus disciplina a quem ele ama. O crente errado sempre sabe por que está sofrendo. O crente fiel a Deus, que anda errado, e ele, como qualquer um pecador, em algum momento pode andar errado, ele sabe por que está sofrendo. A aflição, a adversidade não nos torna fracos, mas somente revela que como somos fracos e como dependemos de Deus. Certo teólogo, William Plumer, ele diz o seguinte: as aflições muitas vezes possuem o notável poder de fazer-nos lembrar dos nossos pecados. Então não é apenas dizer por que estou sofrendo, mas Senhor, mostra-me o que eu tenho falhado. E é interessante que esse texto nos diz: antes de ser afligido, andava errado. Mas em segundo lugar, uma estratégia divina. Veja que o texto diz assim: mas agora guardo a tua palavra. E qual que é a estratégia divina aqui? Aflição. A aflição é uma estratégia divina para promover o nosso crescimento espiritual. Nós somos afligidos por vários tipos de problemas, em ocasiões diversas, por causa, muitas vezes, de várias e várias circunstâncias. As aflições nos fazem lembrar de que somos o que estamos fazendo e revelam os nossos pecados. Certa vez, João Calvino, ele disse assim: as aflições devem ser sempre avaliadas pelo seu propósito. Romanos capítulo 8 fala, e eu vou repetir muito esse texto hoje: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por que você está passando por aflições? E aí sim, cabe perguntar: por que eu estou passando por isso? Será que há alguma área que o Senhor está me moldando, direcionando o meu caminhar? Mas em terceiro lugar, queridos, além de uma confissão sincera, antes de ser afligido, andava errado,
Aí depois nós temos uma estratégia divina, a aflição, estou sendo afligido. Mas em terceiro lugar, uma mudança. Mas agora guardo a tua palavra. A aflição nos empurra para a obediência. O sofrimento nos faz voltar para Deus e para a sua vontade. Muitas e muitas vezes, ao passar pelo sofrimento, o Senhor está nos mostrando, Deus realiza uma obra poderosa em nosso coração quando conseguimos louvá-lo em meio às dores. Usando uma expressão do reverendo Augustus Nicodemos, não menospreze o pilão de Deus. Esse Deus está moendo você porque Ele está trabalhando na sua vida. Não menospreze esse pilão de Deus. As aflições, as dores. Eu não estou dizendo aqui que você deve, que bom, eu quero passar por lutas. Mas ao passar por lutas, sofrimento, lembre-se, Deus está moldando o seu caráter, Deus está moldando a sua vida. Mesmo diante de todas as tristezas, as angústias, as aflições, é possível louvar a Deus, é possível exaltar o Senhor. Então eu gostaria de deixar para a nossa breve devocional esse texto do Salmo 119, o verso 67. Primeiro, uma confissão sincera do crente. Eu andava errado, mas a aflição me fez ver que eu estava errado. Segundo, uma estratégia divina. Antes de ser afligido, a aflição, ela muitas vezes destapa os nossos olhos. Vivemos numa sociedade hedonista, numa sociedade que só vive pelo prazer, que não consegue ter olhos para Deus. Mas em último lugar, uma mudança. Mas agora eu faço o quê? Agora eu guardo no meu coração a tua palavra. O próprio Salmo 119, no verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós devemos então aproveitar este momento, em meio à aflição, a consultar, não se Deus é bom ou mal. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Mas quais as motivações do nosso coração? Como nós estamos? E como nós devemos reagir e mudar em nossa conduta. Nós vamos ouvir uma canção bem conhecida, que fala um pouco sobre as aflições, que fala um pouco sobre as lutas, né, que nós enfrentamos, os revés aí em meio às lutas desta vida. Vamos cantar esta canção, fazer uma oração e logo em seguida começar a nossa aula desta manhã. Eu acabei de lembrar que eu não deixei no automático aqui, por isso que não apareceu aí. Tão inquieto quanto o mar revolto estava o coração de Mary Baker, a jovem membro de uma igreja evangélica em Illinois. Seu único e querido irmão buscava longe de casa a cura para a mesma doença que havia causado a morte de seus pais. Mas não resistiu. Partiu sem que Mary pudesse vê-lo pela última vez. A angústia no coração de Mary consumiu a sua fé, que dizia para si mesma que Deus a havia abandonado. Mas a voz do bondoso Pai acalmou a terrível tempestade do seu coração e trouxe conforto à sua alma. O testemunho de Mary tornou-se conhecido por todos ao escrever, a pedido do Dr. Palmer, pastor da sua igreja, a letra para uma canção cuja mensagem era Cristo que restaura a tempestade. Esta serva jamais voltou a duvidar de seu Senhor e Salvador, e com gratidão e fé inabalável, usou seu testemunho em forma de canção para levar o Evangelho de Cristo para onde quer que fosse. Assim nasceu o hino Mestre, o Mar se Revolta, que, musicado pelo pastor Palmer, percorreu diversos lugares e alcançou milhares de corações para Jesus, para a honra e glória dele. Se reveste de trevas, não temos um Salvador.
Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma de implora, vem me acudir. Juntas o mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, ó Mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o jeito do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, e paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Belíssima canção, não é verdade? Convosco estou para vos salvar, sossegai. E é assim que nós devemos fazer, sossegar o coração no Senhor. Se estamos passando por aflições, por momentos difíceis, é para nos edificar, para transformar a nossa vida, que o Senhor permite, ou que o Senhor nos manda tais provações, tais lutas, para que o fogo, para que por meio do fogo o ouro seja depurado e voltemos firmemente aos caminhos do Senhor. Vamos orar, começando a nossa escola bíblica dominical, nossa aula nessa manhã, manhã fria, mas abençoada pela presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque temos a plena convicção que o Senhor está conosco e tem guiado as nossas vidas. Pai, muitas vezes temos andado por caminhos errados, ó Deus, fazendo coisas desagradáveis a Ti. E é bom, Pai, passar pela aflição, porque pela aflição o Senhor está nos trazendo de volta. Não que a dor nos traga, ó Pai, não que a dor tenha esse poder de transformar, mas o Senhor usa esse instrumento para destapar dos nossos ouvidos, nossos olhos, e ver o quanto é maravilhoso estar na companhia do Senhor, e dela jamais se desviar. Senhor, pedimos, ó Deus, que fales conosco através da tua santa palavra nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que toda a nossa atenção seja voltada, Pai, para a tua palavra, Senhor. Que tenhamos, ó Deus, a honra, tenhamos, ó Pai, consciência que é uma honra poder estar diante da tua palavra, Senhor. Senhor, tende misericórdia das nossas vidas que temos deixado a tua palavra de lado, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, de nós que muitas vezes, ó Deus, temos deixado de cultuar a Ti para buscar outras coisas. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Possamos remir esse tempo, que possamos aproveitar o dia do Senhor de forma consciente, de forma santa, Pai, porque sabemos que estando em casa ou em qualquer outro lugar, a Tua presença é real.
Almejamos o dia de nos encontrarmos, ó Pai, sem este vírus, sem os perigos, ó Pai, que estamos tendo na nossa época, mas enquanto esse dia não chega, queremos te servir, ainda que seja no conforto do nosso lar, Senhor. Nos abençoe, fala conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje, continuando a nossa série, né, de estudos da série Eu Creio, nós começamos na semana passada falando um pouco sobre a soberania, a providência de Deus. Eu ainda quero tratar e trabalhar um pouquinho sobre a providência divina, né? Nós só demos uma pincelada na semana passada, mas hoje, conforme eu havia anunciado, nosso estudo 6, nós vamos falar sobre a soberania de Deus e o sofrimento do crente. Soberania de Deus e o sofrimento do crente. Como conciliar, né? Como conciliar a soberania de Deus e o sofrimento? E nós geralmente falamos que uma das grandes dificuldades que nós temos, né, um grande desafio para nós é conciliar a soberania e a responsabilidade humana. E agora, uma outra pergunta é como conciliar a soberania de Deus e o sofrimento do crente. Como lidar com isso? Né? Se Deus é soberano, por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que passar pelas angústias, pelo sofrimento? Por que o cristão sofre? Se ele é amado por Deus desde antes da fundação do mundo, salvo da ira, né, certa e preservado para viver a eternidade no paraíso, qual seria a necessidade dele sofrer aqui nessa vida? Essa é uma pergunta que muitas vezes tentamos fazer quando estamos passando pelo sofrimento, pela angústia, quando estamos passando pelas lutas. Por que sofremos? Por que passamos por isso ou por aquilo? Já que o paraíso nos aguarda, já que o Senhor veio, morreu por nós, nos deu a salvação, por que sofremos? Queridos, eu quero começar contando a história. Se você acha que você já sofreu demais nessa vida, e não estou aqui menosprezando o seu sofrimento, não estou aqui sendo irônico no sentido de que, você não sabe o que é dor, mas eu gostaria de apresentar para você e contar brevemente a história de um personagem, de um homem que escreveu muitos livros, o mais conhecido deles é O Peregrino. Eu quero contar um pouco da história de John Bunyan, este homem que nasceu na Inglaterra em 1628 e se tornou aí um dos grandes escritores, um pregador da palavra, um famoso escritor. Nasceu na Inglaterra, numa casa simples, recebeu apenas uma educação básica, aprendeu a ler e a escrever e nada mais do que isso. Um homem que não frequentou aí as grandes academias, as grandes faculdades, um homem que não teve grandes títulos na parede, mas que foi amplamente usado por Deus como pregador da palavra, como escritor. O livro que nós conhecemos, acho que a Maria está aí conosco, a Maria está aqui conosco, Maria já leu, já comprou o livro. Eu lembro que a Fátima também assistiu o filme, né, O Peregrino, e vale muito a pena. Se você ainda não adquiriu o livro, vale a pena adquirir. Se você não tiver condição, na própria internet você acha disponível aí para você fazer uma leitura online, né? Ou assistir o filme no YouTube. Então, vale muito a pena você ler o material de John Bunyan. Mas eu quero falar um pouquinho sobre ele. No ano de 1644, quando ele tinha 15 anos de idade, a sua mãe e a sua irmã morreram no espaço de um mês. Imagine isso. Em um mês, no intervalo de um mês, você perder a sua mãe e a sua irmã. E para aumentar a sua inquietação, o seu pai se casou novamente um mês depois. Quando o John Bunyan estava com 21 anos de idade, ele se casou e através de alguns livros escritos aí pelo seu sogro, né, que era um homem piedoso, ele foi conduzido a Cristo.
John Bunyan se converteu. Deste casamento, aos 21 anos de idade, nasceram 4 filhos. Ele teve depois aí 4 filhos. Eles são Mary, Elizabeth, John e Thomas. A sua primeira filha, a primogênita Mary, nasceu cega. Após um tempo aí, 4 filhos, após 10 anos de casamento, a sua esposa morreu. Após 10 anos de casamento, a sua esposa morreu. John Bunyan estava aí com 30 anos de idade, quase 31 anos de idade. Um ano depois, ele se casou, em 1659, ele se casou pela segunda vez. E no ano seguinte, 1660, ele foi preso e estava se encaminhando para ir pregar a palavra numa igreja que era distante 12 quilômetros da sua residência, e ele lá foi preso. A sua esposa, Elizabeth Bunyan, a segunda esposa, ela estava grávida e ela teve um aborto por causa da crise. E aí a sua esposa, então, cuidou das suas 4 filhas como madrasta, sozinha, por 12 anos. John Bunyan estava preso. John Bunyan sofreu muito, mas não negou a Cristo. E em face ao sofrimento, o que ele poderia dizer para a igreja, para encorajá-los? Em face ao sofrimento, que John Bunyan poderia encorajar aquela igreja? E aí ele leu um texto e ele fez menção de um texto que está lá em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o fato de servir a Deus não significa que não sofreremos. Queridos, daqui a pouco, depois a gente volta na história de John Bunyan, mas apenas fazendo menção. Muito sofrimento, muita luta, mas muita fidelidade a Deus. Não negou ao Senhor. Poderia ter negado o Senhor, escapado da prisão, para cuidar das suas filhas. Mas em face à aflição, John Bunyan reconheceu a operosa mão do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho, é um assunto que, por mais que pareça difícil, ele não foi feito para simplesmente ser ensinado como um cálculo matemático para achar uma resposta X, porque na verdade nós não conhecemos a mente de Deus na sua totalidade, e em muitos das suas decisões, daquilo que ele age, nós só vamos entender ao passar pela aflição. É como lemos no Salmo 119, o passar pela aflição corrigiu o meu caminhar errado, que talvez se não passássemos, não saberíamos que estávamos errando. Mas, sendo fiel a Deus, temente a Ele, por que ainda passar pela aflição? Sabe, queridos, eu quero ler um texto a título de introdução e fazer alguns comentários nesse texto para nós, que está lá em 1 de Pedro, no capítulo 4, no verso 12 a 18. Se você tiver uma Bíblia aí aberta, se você puder abrir sua Bíblia, abra lá 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 18. Eu fico me corrigindo em alguns momentos. Não é se você tiver uma Bíblia, você tem que ter uma Bíblia. E você tem que abrir sua Bíblia para ler a palavra de Deus, porque é nela que nós nos alimentamos. Então, fazendo uma correção rápida. Abra sua Bíblia, lá em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 18. Eu quero destacar aqui o texto, eu transcrevi, mas você pode acompanhar aí na sua casa, tá bom? Nós vamos ler do versículo 12 a 18. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. E ainda o texto continua: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, o apóstolo Pedro aqui nesse texto, como eu disse, é apenas introdutório, porque eu não vou me delongar muito nessa carta, não vou me delongar muito nesse texto em si, mas o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta com o propósito de encorajar os seus irmãos crentes dispersos, que não eram dispersos porque resolveram se espalhar na terra, mas estavam ali dispersos por causa da perseguição. Veja que a carta, ela começa dizendo assim: aos eleitos que são forasteiros, dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. E aí o que chama atenção é que Pedro não deixa de destacar que Deus é o Pai, que Deus é Senhor, que Deus está guiando, mas eles estão sofrendo. Eles estão passando em meio ao sofrimento, em face à perseguição. E Pedro, então, escreve essa carta com o propósito de encorajá-los, com o propósito de trazer na palavra do Senhor um princípio norteador para eles, porque o sofrimento poderia enfraquecer o coração daqueles nossos irmãos, poderia fazê-los se sentirem um tanto quanto perdidos, e aí o Senhor usa Pedro como um instrumento para animar o coração. O mesmo texto que também anima o nosso coração ao passarmos por provações em nossos dias. É uma questão belíssima no nosso texto. Ele começa com a expressão amados. Amados. Veja que o texto não está aqui dizendo que Deus não os ama por causa do sofrimento. Mas o apóstolo Pedro começa num tom tão pastoral, tão amável, declarando que aqueles crentes dispersos eram amados de Deus. Amados. E há algumas verdades que eu gostaria de destacar para nós quando pensamos no sofrimento. Já comecei aqui até falando sobre isso, né? O fato de passarmos pelas lutas não significa que nós não somos amados. Mas, em primeiro lugar, como crentes, como cristãos, nós devemos esperar o sofrimento. Como cristãos, nós devemos esperar o sofrimento. Veja que o texto diz que o sofrimento não é algo estranho. Pedro não nos diz, Pedro diz que não devemos estranhar o fogo ardente. A expressão fogo ardente refere-se a uma experiência agonizante, de extrema dor, de extremo sofrimento. O artigo definido aqui no texto indica que Pedro tem em mente alguma circunstância, alguma dificuldade particular que os seus leitores estavam enfrentando ali. Então, a primeira coisa que nós olhamos aqui, queridos, é que o sofrimento não é algo estranho à vida cristã. Como crentes, nós devemos esperar o sofrimento. Veja que ele diz, né? Não estranheis o fogo ardente. Ele diria o seguinte: é estranho você dizer que é crente num mundo que jaz no maligno e não sofrer, e não passar por lutas. Aí é estranho. Pedro chama as provações de fogo ardente, nós não sabemos ao certo o que ele está querendo se referir aqui. Talvez a perseguição pelo imperador Nero, que desencadeou contra Roma ali, contra a igreja de Roma durante o verão de 64, quando um grande incêndio assolou a cidade de Roma, e os crentes então tiveram que se espalhar. Mas nós não sabemos ao certo, nem vamos nos ater tanto nisso. O certo é que o sofrimento, ele não é algo estranho à vida do crente, não deveria ser assim. O sofrimento não é para destruir. A vida do crente é para purificar.
é para separar ideias errôneas, é para separar resquícios da velha vida. Assim como, e a expressão que Pedro usa aqui é a expressão do orive, que passa o ouro pelo fogo para tirar qualquer impureza. Veja que o texto está dizendo aqui, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, né? O fogo ardente que vem em decorrência de sermos fiéis a Deus. Agora, ainda no versículo 12, ele diz assim, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O verbo acontecer aqui é relevante porque ele significa acompanhar. Isso significa que nenhuma perseguição ou provação simplesmente acontece por um acidente. Mas, antes, faz parte do plano de Deus. O Deus que é soberano, antes faz parte do plano de Deus, que tem o controle de todas as coisas e que está refinando a mente dos crentes, que está refinando a vida dos crentes. E agora, antes de nós prosseguirmos aqui, é importante destacar uma questão que eu tenho matutado sobre ela. Sofrimento nos nossos dias. Nós temos passado por muitas lutas, né? Às vezes escassez de algum bem material, às vezes por causa da pandemia, né, e esse distanciamento social, nós passamos por lutas, outros problemas de várias ordens. Mas eu fico pensando, queridos, se nós estamos atentos, que estamos em meio a uma perseguição em nosso país. Eu não estou dizendo uma perseguição apenas no sentido físico, como nossos irmãos espalhados em várias partes, como o nosso irmão, pastor Victor e a sua esposa Shamira, lá no Irã, estão presos por pregar o Evangelho, e outros. Mas nós estamos vivendo numa sociedade e não estamos percebendo isso, que a perseguição é moral, é ética, e Satanás, com seu joguete, está ali articulando para que os crentes briguem entre si e se afastem da centralidade da palavra de Deus, e muitos estão sendo levados por uma pregação adocicada do Evangelho. Basta você fazer uma consulta rápida pelo YouTube, pela internet, você vai ver muitas mensagens meramente de autoajuda, motivacional, a mensagem típica daquilo que Pedro afirma para Jesus quando Jesus fala que vai ter que ir à cruz, ser crucificado. E Pedro então ele diz, não, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer contigo, não, nada de sofrimento. E aí Jesus responde para Pedro, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes a mensagem adocicada, ela é gostosa de ouvir nos nossos ouvidos. Olha, Deus não te fez para sofrer. Creio que Deus nos criou para a glória dele. Mas veja que Pedro não exclui que o sofrimento é algo estranho. Pelo contrário, seria estranho se você tivesse, como crente, fiel a Deus, está tudo bem neste mundo. Porque o próprio Deus deixou claro para nós que viver neste mundo é viver em inimizade com Ele. Se perseguiram a Cristo, irão nos perseguir também. Então, um alerta para nós. Mas o apóstolo Pedro, ele ainda traz para nós nesse texto uma outra questão. Como crentes, como cristãos, nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Não é masoquismo. Não é ter prazer na dor. Mas, queridos, esperar as provações é uma coisa. Se alegrar é algo bem diferente. Na verdade, é humanamente impossível. Por isso que esta alegria não é produzida pela a nossa carnalidade, pela nossa humanidade, vamos dizer assim. Mas é um fruto do Espírito na nossa vida. Tende por motivo de grande alegria, diz o apóstolo Tiago, o passar por muitas provações. Não é uma provaçãozinha. Sabe, queridos, só Deus pode nos dar sobrenaturalmente grande alegria em meio às provações. Veja que Pedro destaca no nosso texto aqui, o versículo 13, dizendo assim, pelo contrário, primeiro, entendendo que faz parte da vida e que Deus envia essas provações, essas lutas, aflições. Segundo, pelo contrário, alegrai-vos. O sofrimento pode nos levar a uma profunda comunhão com Deus.
Uma pergunta rápida para você pensar. Ao passar pelo sofrimento, você crente, você se aproximou mais de Deus ou se afastou? Falando você crente. Quando nós passamos pelas lutas, pelas provações, nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós buscamos o Senhor. Veja que o texto está dizendo assim: alegrai-vos à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A palavra coparticipantes aqui, koinonel, no grego, significa comunhão. Claro, o sofrimento de Cristo foi penal, foi substitutivo, enquanto o nosso não é substitutivo, mas, queridos, nós não podemos nos esquecer. Ele morreu pelos nossos pecados e há uma união que nós chamamos da união mística com Cristo. Se com Ele vivemos, com Ele também sofreremos e com Ele ressuscitamos. Então, tem de motivo passar pelo sofrimento, porque isso revela a nossa identidade com Cristo. Mas o sofrimento representa também a glória no futuro. Eu não vou me ater tanto agora, porque eu vou mencionar isso daqui a pouco. Mas veja que no verso 13 ele diz, coparticipantes de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, em um tempo futuro. Então, além de passar com alegria, de participar dos sofrimentos de Cristo, por amor a Cristo, você também tem os olhos de ver a glória futura da ressurreição de Cristo. E o sofrimento de Cristo pode nos levar, como eu disse, a uma profunda comunhão com o Espírito de Deus. O versículo 14 nos diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Comunhão com Deus, quando o Espírito da glória repousa sobre o crente, algo dos atributos é visto na vida desse crente, e isso causa incomodação. O mundo jaz do maligno, o mundo olha agora para a igreja e sempre tem olhado ao longo da história, querendo nos tragar pela nossa identificação com Cristo. Como a Andréia coloca aqui para nós, glória a Deus por isso, né, da nossa comunhão com o Senhor. Porque sem ela, nós passaríamos talvez pela aflição, mas tudo bem, é assim mesmo. Nós sabemos porque estamos sofrendo, deveríamos saber, por amor a Cristo. Mas também, queridos, nós devemos destacar, o sofrimento é algo que se espera na vida do crente. Como crentes, nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento, mas em terceiro lugar, como crentes, nós devemos examinar a causa do nosso sofrimento. Sabe, queridos, uma das coisas que eu percebo é que muitos de nós têm a tendência de querer acusar Deus, dizer, eu não mereço isso. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Por causa do pecado, nós passamos por isso. Mas veja que o texto, queridos, ele traz algumas verdades para nós, o verso 15 até o verso 18. Primeiro, uma pergunta, por que eu estou sofrendo? Você tem que fazer essa pergunta, por que eu estou sofrendo? O verso 15 diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. E aí, continuando, mas se sofrer como cristãos, não se envergonhem disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer um ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, veja que não é algo de um acidente, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja que, em primeiro lugar, queridos, ele começa no versículo 15, dizendo o seguinte: não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor. Né? Nem todo sofrimento traz o refrigério do Espírito Santo. Problemas decorrentes a ações ilegais, obviamente, não constituem um sofrimento justo. Se algum crente é um assassino, um ladrão, pastor, um crente pode ser um assassino, um ladrão? Pode, em algum momento da sua vida, ele ter falhado. Ou ele ou ela não tem o direito de reclamar a punição. Mas nós não precisamos ser um assassino e um ladrão. Calma. Você pode cometer outras falhas e estar colhendo os frutos disso. Ao invés de reclamarmos, queridos. Nem mesmo esperar o refrigério do Espírito Santo. É reconhecer que temos falhado.
Eu gosto muito de uma palavra que aparece aqui no versículo 15, que ele diz assim, como alguém que se intrometem no negócio dos outros, né? Que se intromete em negócios de outrem. A palavra intrometido aqui, ou que se intromete, significa literalmente aquele que se mete em coisas alheias à sua vocação. É um agitador, é um encrenqueiro. Podia ter ficado quieto, mas está lá mexendo. E ele está colhendo fruto daquilo. É um termo que era usado, um termo legal que era usado para acusar, de acusação contra os crentes, contra os cristãos, como sendo hostis à sociedade que eles estavam vivendo. As exortações sempre de Paulo para nós são riquíssimas. Por exemplo, Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4:11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Nós devemos tomar muito cuidado, então, para não questionar dizendo, por que eu estou sofrendo? Primeiro, porque muitas vezes temos feito coisas desagradáveis, estamos colhendo os frutos. Mas a outra pergunta que nós devemos examinar em face a tudo isso é, eu estou glorificando a Deus ou a Cristo em face ao meu sofrimento? Veja que no verso 16, Pedro diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Essa declaração deve ter lembrado a Pedro a própria negação, quando ele negou a Cristo. Jesus Cristo não se envergonha dos seus, embora muitas vezes ele poderia fazer. Ele não se envergonha dos seus. Quando Pedro e João foram espancados, lá no Sinédrio, por pregar a Cristo, eles continuaram o caminho, e aí o texto bíblico nos diz lá em Atos 5:41, eles se retiraram do Sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Crentes dos primeiros séculos eram chamados de os irmãos santos, cristão ou do caminho, e ironicamente cristãos, uma designação negativa, um tom aí como que um palavrão ser chamado de cristão. E, queridos, o grande ponto em questão que Pedro destaca aqui é que se um cristão sofre porque ele tem o nome de Cristo em palavra, em ação, não há do que se envergonhar. Se o mundo nos persegue por amor a Cristo, ou se estamos sofrendo por amor a Cristo, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Pastor, eu não quero sofrer, também não quero. Mas se eu sofrer por amor a Cristo, glorifique o nome dele. Mas em quarto lugar, queridos, como eu disse, eu tenho que passar rápido, é apenas um texto introdutório que vai nos ajudar muito, pensar um pouco da soberania de Deus. Como crentes, cristãos, nós devemos confiar em Deus nas provações. Porque às vezes o nosso foco está tão na provação, na luta, no sofrimento, que nós esquecemos de que Deus é o Deus acima das provações, das lutas. Nós acabamos de cantar um hino, Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Mas nós precisamos nos lembrar que na embarcação da nossa vida, o Senhor está presente. Veja que o verso 19 diz assim, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Em primeiro lugar, nós devemos entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. Ao invés de reclamar a nossa triste sorte, ao invés de dizer, Senhor, eu não merecia isso, olha para a minha vida, olha para a minha família, nós deveríamos dizer, Senhor, tu sabes. Certa vez, a mulher de Jó, mulher de Jó, chegou para ele em face ao sofrimento, está lá em Jó, no capítulo, logo nos iniciais, acho que no capítulo 2, e ela chega então para Jó e fala para ele assim, mas por que você está sofrendo assim, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você não merecia isso. Há um espírito de autocomiseração. É interessantíssimo olhar aqui no texto, no capítulo 2, deixa eu só achar aqui, versículo 9. Então, sua mulher disse, da sua casa, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. O verso 10 é belíssimo, ele diz, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso,
não pecou Jó com seus lábios. Veja que Jó, ao invés de reclamar sua triste sorte, ele reconhece que Deus está presente, não só no que ele julga ser bom na sua vida, mas também no que ele julga ser mal na sua vida. Deus se faz presente. Recebemos isso e recebemos aquilo da parte do Senhor. E o texto que Pedro destaca aqui é: segundo a vontade de Deus, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Isso significa, em primeiro lugar, entregue a sua vida ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos praticar o bem, mesmo diante do sofrimento. Uma coisa que nós percebemos nos nossos dias é que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas dizem: está todo mundo fazendo isso, vamos fazer também. Vamos fazer também. Deus nem parece que nem se importa conosco, estamos sofrendo aí. Veja que ele usa uma expressão: na prática do bem. Enquanto nos entregamos ao nosso fiel Criador, devemos fazer o bem. E foi exatamente o que Paulo e Silas fizeram quando sofreram na prisão de Filipos. Isso é o que nós devemos fazer a cada dia para a glória de Deus. Eu estou sofrendo, mas eu continuo servindo o Senhor. Sabe, queridos, como cristãos nós precisamos entender que o sofrimento não é algo estranho. Muitas vezes é prova que o Pai amoroso utiliza em face às crises na nossa vida, face a tudo o que temos enfrentado. Mas aí nós devemos pensar o seguinte: ok, pastor, eu entendi que o sofrimento é algo que nós devemos esperar, que nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Eu entendi que devemos examinar a causa do nosso sofrimento, que devemos confiar em Deus nas provações, mas eu ainda não consigo aceitar que Deus pode todas as coisas e permite, ou é que Ele mande o sofrimento para nós. Eu gostaria de tratar de alguns pontos do sofrimento do cristão. Rapidamente, como eu disse, eu não tenho aqui a pretensão de me estender em assuntos que vão além da nossa compreensão muitas vezes. Muitas vezes nós não vamos entender e não estamos entendendo por que passamos por isso. Mas é necessário. É necessário passar por tais sofrimentos, por lutas. Sabe, queridos, um dos pontos que talvez cause mais tristeza para alguns crentes é que eles sofrem tanto ou até mesmo mais do que os ímpios. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você já sofreu de tal maneira, ou conhece alguém que sofreu, que você fala: meu Deus, parece que os ímpios prosperam. Ou eu estou falando de alguma coisa estranha? Quando você olha para o cenário, parece que aquele que usa da fraude, os bolsos ficam cada vez mais cheios, e eu que sou fiel a Deus, busco ao Senhor, estou lá e estou sofrendo. Sabe, queridos, eu estou apanhando ainda com esse púlpito aqui, por isso eu fico fazendo esse malabarismo todo. Às vezes um braço vai para cá, outro braço vai para lá, tentando achar a água aqui. Vou voltar aqui. Se você tem tido essa perspectiva, eu quero lhe informar que você não é o único. Esse não é um problema novo, lidar com o sofrimento e o cuidado de Deus, a soberania de Deus. É um problema que a Bíblia aborda. Tanto o rei Davi quanto Asaf expressam a agonia do servo de Deus que contempla a prosperidade daqueles que não servem ao Senhor. Eu destaquei para nós aqui 2 textos, né? Só para a gente ter uma base. Primeiro, lá no Salmo 37, verso 1, Davi diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O outro texto, Salmo 73, o Asaf nos diz, verso 2 e 3, por pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O ponto é, queridos, que o salmista relata que para os ímpios não há preocupações. É interessante porque ele chega ao ponto de dizer para os ímpios, aqueles que não temem a Deus, os seus corpos estão sadios, né? Além disso, eles parecem não se cansar entre os mortais, está lá nos versos 4 e 5 do Salmo 73. Já aqui, nós vemos um problema. E qual é o problema?
a inveja. Ou seja, estão na perspectiva errada, olhando de forma errada. Quando os cristãos desviam seus olhos da providência e do futuro que os aguarda, tanto a eles como aos ímpios, se estes não se arrependerem, nasce um desejo pecaminoso no seu coração. Isso nos ajuda até em face à injustiça aqui nessa terra. Porque se os nossos olhos estiverem postos apenas na prosperidade do ímpio e das comparações, sem considerar o que nos aguarda, tanto aqueles que são crentes em Jesus Cristo, quanto aqueles que não temem a Jesus Cristo e não creem no seu nome, então, de fato, o salmista Asaf nos fala no Salmo 73, se reafirma e confirma, né? Os pés quase vacilam. O bem da verdade, queridos, é que os crentes devem manter os seus olhos fitos nas promessas de Deus para não ceder à pressão, principalmente em relação às promessas que se referem à eternidade. Pastor, mas significa que nessa terra eu não posso clamar para que Deus me dê o alívio em meio às lutas? Você deve clamar a Deus, e Ele age, e Ele cuida. Ele é o Deus que age no tempo certo, Ele tira as nossas dores. Mas ao passar por provações, por aflições, por amor a Cristo, tende motivo de grande alegria passar por isso. E algumas questões, por que nós sofremos, são interessantes. Em primeiro lugar, nós podemos destacar que o cristão também pode passar, pode sofrer por causa da disciplina de Deus. Esse sofrimento só está reservado aos seus filhos, porque Ele deseja que estes vivam em santidade. Conforme declara lá Hebreus 12, verso 4 a 6, eu vou ler, diz assim: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, por ele és reprovado, quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós vemos repetidas vezes Deus disciplinar o povo de Israel por considerá-lo filho. Por exemplo, o texto bíblico nos diz, né? Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Porém, nem todos de Israel eram israelitas, Romanos 9:6. Ou seja, nem todos os indivíduos da nação de Israel eram verdadeiros filhos de Deus, mas a disciplina atingia a todos, de forma geral, indiscriminadamente. Por que nós sofremos? Por causa do pecado, nós sabemos disso. A terra geme e aguarda a sua restauração. Agora, o porquê desta aflição, em muitos momentos, nós não vamos encontrar a resposta na hora. Mas Deus pode estar usando isso para nos disciplinar e moldar o nosso caráter. Hebreus 12, verso 10 diz: na disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Uma das coisas, antes de virar a página, né, modo de dizer aqui, para um outro aspecto, uma das coisas que nós precisamos entender é que Satanás, o nosso adversário, ele vai tentar sussurrar em nossos ouvidos palavras como: você não merece estar passando por isso. Você não merece, você é crente, você é quase que perfeito. Você não rouba igual fulano, você não falha igual Beltrano. Sabe qual é o grande ponto? É um problema de referencial. O problema é que muitas vezes nós pautamos o nosso referencial pelo outro, igual a nós. Só que o nosso referencial em todos os aspectos é Cristo. E a Bíblia nos fala: sede santos porque eu sou santo. Então, quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para a minha vida, eu percebo: eu sou pecador, o Senhor é santo. Ele me disciplina porque Ele está moldando a minha vida à semelhança do seu Filho Jesus. Jesus Cristo também, queridos,
foi enfático que no mundo passaríamos por aflições, por lutas. Mas ainda, queridos, pensando nesse pacote, também devemos colocar nesse bojo, né, o sofrimento que todo cristão passa por sua fidelidade a Deus. Se por um lado nós somos disciplinados, por outro lado revela a fidelidade a Deus. Passar pelo fogo, ou passar pela provação, Deus manda ou permite em determinadas circunstâncias, porque nós estamos sendo provados em termos da nossa fidelidade a Ele. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, né, ele disse o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, e no capítulo 2, verso 3, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo dá a certeza, né, de que uma vida comprometida com os valores do reino nos reservará problemas. Ele diz lá no capítulo 3, verso 12, de 2 Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe, queridos, uma das coisas que eu não escondo é que nós vamos ainda sofrer muito. Mas há um alento que daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco melhor ele. Daqui a 100 anos você não vai sofrer mais. E vai passar rápido. E está passando rápido. Mas ainda nós temos que amargar o sofrimento em face a essa terra. Muitas vezes nós nos envolvemos com algumas questões de discussão, seja na área política, seja na área econômica, moral, ética. Não estou dizendo que você está errado ou certo de discutir na internet e se posicionar, mas se você vai se posicionar e deve se posicionar como crente, se posicione como crente. Não como membro de uma igreja. Ah, mas pastor, tem diferença? Tem. Porque muitas vezes nós estamos mais focados na denominação. Eu estou dizendo que está errado, tá bom? Se essa denominação é bíblica. Mas estamos mais preocupados em formar um grupo e defender a nossa causa do que a causa de Cristo, a honra do nosso Senhor. E eu não estou dizendo que ele precisa de advogados. Mas como diz Calvino, que cão não defenderia o seu dono ao ver o seu dono sendo ultrajado? Sabe, queridos, guardadas as proporções, que crente, ao ver o nome do seu Senhor sendo blasfemado, a honra dele pela palavra vai se calar. Por isso, viver piedosamente, em fidelidade a Deus, é ser perseguido, sim. E detalhe, problemas não vão vir de fora, não. Vão vir de dentro de casa, da família. Muitas vezes, passando por dificuldades que nós nem esperávamos. Seja no casamento, porque nós temos uma postura fiel a Deus. Seja na nossa relação com nossos pais, com nossos filhos. Na sociedade, com o nosso empregador, patrão. Seja defendendo o que é ético pela palavra de Deus, princípios inegociáveis. Então, passar pela provação. Não é que Deus deixou de ser soberano e porque Ele não se preocupa conosco. Também nós estamos sendo moldados à nossa fidelidade. E é muito interessante que a Andréia coloca aqui para nós, né? Fidelidade tem a ver também com dependência a Deus. Passar por isso revela a nossa dependência do Senhor. Né? Ainda que sejamos acusados, quem defende a nossa honra é o Senhor. Tozer, ele fala num livreto que ele escreve, 4 votos para obter poder espiritual. Essa acho que é a tradução no português. Uma delas é: nunca se defenda. A gente não tem que ficar se desculpando aquilo que a palavra de Deus traz para nós, e nós devemos pregar e dizer: está errado, porque a palavra de Deus diz que está errado. Ah, mas me desculpa, viu, se Deus falou assim. Não, Ele falou. E por fidelidade a Ele, nós vamos pagar um preço. A Bíblia mesmo, o Senhor nos convida a dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel ainda que lhe custe morrer.
Sabe, queridos, o próprio Jesus, ele foi enfático na relação entre sofrer, entre seguir a ele e as consequências dessa decisão, né? Lembrai-vos das palavras que eu vos disse lá em Lucas 15, 20. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra, a vossa. Então, enquanto vivenciamos uma realidade de pregações que prometem todos os prazeres desta vida aos que se entregarem a Cristo, as promessas da palavra de Deus seguem numa direção oposta. Venha para a igreja e seus problemas acabaram. Eu poderia muito bem, neste momento, estar usando a mídia social para oferecer as curas mais mirabolantes. Poderia oferecer uma autoajuda, não ajuda do alto. Poderia simplesmente dizer palavras para alimentar o seu ego. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. A palavra de Deus não me ensina assim. Ela nos coloca na nossa posição como embaixadores do reino de Deus nessa terra. E não é simplesmente com uma bandeirinha de paz e amor dizendo, está tudo certo, viva a sua vida e deixe a honra de Deus de lado, viva a sua vida, porque no final todo mundo vai ser salvo. Não! A pregação de Jesus continua sendo a mesma, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós devemos pregar no mundo que jaz em trevas, mas não espere um clima amistoso, espere sim perseguição. Mas como lidar com a soberania de Deus? Além de entender que é algo que nós temos que esperar, onde o referencial não é a prosperidade dos ímpios, mas é olhar pelo chamado de Deus na nossa vida, vem a questão do sofrimento e glória. E quantos, queridos, quantos deixam de olhar para as Escrituras, né, olhar as Escrituras para encontrar o consolo que vem de Deus? Os crentes, os cristãos sofrem ainda mais em meio aos seus padecimentos quando nós tiramos o foco da palavra de Deus e colocamos o foco em coisas tão transitórias, em discussões que não levam a nada. Nós sofremos mais. Promessas de Deus faz com respeito ao sofrimento de seus filhos, elas sim são fortalecedoras. Eu não sei se você está sofrendo. Eu não sei pelo que você está passando. Mas há algumas promessas, ou pelo menos duas, que eu gostaria de destacar para te ajudar nessa manhã, olhando para a soberania de Deus. Em primeiro lugar, sofrimento na vida do crente é passageiro. Ou vou usar a velha frase ainda. Daqui a 100 anos, 150 anos, eu vou arredondar para 100, o sofrimento vai acabar ou vai começar. Pastor, como assim vai começar? Você, assim como eu, daqui a 100 anos, não estaremos mais nessa terra se Deus quiser. Ou se Ele voltar hoje, ou se Ele não tiver voltado ainda. Daqui a 100 anos, nós estaremos já desfrutando da salvação que nos é aguardada em Cristo Jesus. Mas se você não tiver sua vida firmada em Jesus, os problemas só estão começando. Aquela velha frase que algumas pessoas dizem assim, o inferno é aqui, é balela, não sabe de nada, inocente. Não sabe aquilo que Jesus mesmo afirmou como algo extremamente destrutível, mas o foco não é esse. O foco que eu quero destacar é que o seu sofrimento é passageiro. Veja que o apóstolo Pedro, escrevendo aqueles nossos irmãos que nós vimos lá atrás, que estavam sendo perseguidos, eles deveriam exultar por causa do plano da salvação que Deus concedeu. E olha o que a Bíblia nos diz lá em 1 de Pedro, capítulo 6, a parte B. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí lá no capítulo 5, verso 9, ele diz, e ainda, sofrimentos iguais aos vossos, se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Com certeza, meus irmãos, os sofrimentos do crente estão condicionados no máximo a esta vida. Então, quando você estiver passando pelo sofrimento, quando você estiver passando pela luta, lembre-se disso, vai passar. Não sei quanto tempo vai durar, mas vai passar. Talvez
nós julguemos aí que anos a fios de aflição seja muito tempo para aqueles que passam por elas, mais o que são 70, 80 anos comparados com a eternidade. O que significa isso diante do que nos espera? Por isso o apóstolo Pedro descreve que essas amarguras são no presente por um breve tempo. Eu não sei, tem pessoas que acham que vão viver uma eternidade aqui nessa terra, no sentido de terem nascido, estão vivendo tão intensamente como se não houvesse, como se houvesse uma eternidade, mas nós todos somos passageiros. Não menosprezando aqui, meus irmãos, as dores que nós estamos amargando desse tempo, da pandemia, tantas e tantas pessoas estão morrendo, mas eu preciso dizer isso para você, se Jesus não voltar e não passarmos pela transformação, eu e você vamos morrer também. É só uma questão de tempo. Talvez eu vou morrer daqui a algum tempo, alguns meses, anos. Talvez você. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o seu sofrimento é passageiro. Veja que Pedro, ele usa outra condicional. Pedro usa uma condicional, se necessário. Com certeza, nós podemos afirmar que nem tudo na vida do crente é sofrimento. E talvez você possa estar dizendo, eu nunca sofri, pastor. Está tudo caminhando, tem uma dorzinha aqui de cabeça, um probleminha aqui, outro ali. Significa que eu não sou crente? Não, se necessário. Não significa que nós vamos sofrer o tempo todo. Deus tem proporcionado momentos bons e momentos de alegria, concedendo graciosamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Talvez chegar no final da nossa vida, em ditosa velhice, vendo uma família sendo abençoada por Deus, fiel a Ele, e poder dizer, Senhor, eu mereço muito mais do que o Senhor, melhor dizendo, eu não merecia nada disso e o Senhor me deu tudo isso. Uma emoção. Mas não se compara o que nós temos aqui que chamamos de sofrimento com nossos irmãos em várias partes, seja no nosso país ou fora, estão sofrendo por amor a Cristo. Olha só, nós estamos em plena pandemia, aí quase há 6 meses. Não nos faltou comida. Estamos desempregados, ainda estamos bem. E eu não quero entrar na esfera política, eu não vou entrar, mas temos, pela graça de Deus, um benefício do governo que está abençoando muitas pessoas. Eu tenho amigos, na minha família, pessoas foram beneficiadas porque estão desempregadas. Nós temos a tecnologia em casa, você tem um aparelho celular nas suas mãos aí, ou está assistindo talvez pela televisão, não sei, eu estou aqui com o conforto do meu lar. Mas não significa que eu não sou tão crente quanto eles. Mas se for necessário, se passar, não menospreze esse sofrimento, porque ele é passageiro. Sabe, queridos, além disso, nós ainda temos o consolo de saber que não sofremos sozinhos. Isso significa que em suas lutas, qualquer crente pode contar com o apoio irrestrito dos irmãos. A igreja se alegra, se regozija com as vitórias dos nossos irmãos. Se nossos irmãos missionários, por exemplo, estão sofrendo, nós sofremos com ele, mas nós podemos enviar ajuda. Eu louvo a Deus pela SAP, pela disposição de estar ajudando os nossos missionários a enviar ofertas. A Igreja Presbiteriana de Jaboticabal adota seus missionários e outras igrejas. Mas tudo isso é passageiro. Então Pedro, ele conclui lá no 1 de Pedro 5:10, né, dizendo o seguinte: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, você que tem sofrido, diante da soberania de Deus, Ele estabeleceu um prazo de validade para o seu sofrimento. Há tempo para todas as coisas, até mesmo para o sofrimento. Assim como a chuva, a tempestade cai, ela não vai durar para sempre. E aí, só para a gente virar a página aqui, porque eu tenho que
correr, já passamos um pouquinho da hora aqui, mas o assunto é muito jóia tratar com ele. Certa vez alguém disse para o reverendo Hernandes, né? Eu lembro que foi um testemunho que o Hernandes contou na sua exposição de Apocalipse, né? Que uma pessoa estava orando pela cura de um ente querido e esse crente, irmão em Cristo, morreu. E aí alguém questionou, falou, mas eu orei e Deus não curou. E aí, com as minhas palavras aqui, é como se aquele irmão tivesse falando, poxa vida, Deus não me atendeu a oração. E aí a grande questão é, significa que Deus falhou? Não, porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Aqueles que morrem em Cristo têm algo muito melhor, infinitamente melhor do que o sofrimento do tempo presente. Lógico que nós oramos querendo a cura do Senhor. Lógico que nós clamamos a Deus para que o Senhor restabeleça os nossos queridos. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso é passageiro. Todos nós um dia iremos nos livrar de tudo isso. Em segundo lugar, o sofrimento da vida do crente revela a glória futura. Há um binômio aí, sofrimento e glória muito claro nas Escrituras, né? Porque o que aconteceu a Cristo Jesus é o paradigma daquilo que também acontecerá conosco. Assim, temos registrado, através dos profetas do Antigo Testamento, né? Por exemplo, 1 de Pedro 1,11, que ele diz assim, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que as seguiriam. Então, há um binômio aí entre sofrimento e glória. E nós não podemos nos esquecer disso. Jesus padeceu tudo aquilo que era necessário, tendo a certeza de que seria glorificado depois de sua obra. E próximo da sua crucificação, então ele bradou, ele levantou os olhos aos céus e ele disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Estava comentando com as minhas filhas semana passada, né? Uma das cenas que eu acho linda no livro de Atos é quando Estevão está ali sendo apedrejado em face à perseguição que estava iniciando. E aí alguém pode dizer, cadê Deus? Deus estava ali. E aí a Bíblia nos fala lá em Atos 6, ou 7, se não me engano, que Estevão, ele abre os olhos e ele olha e ele vê os céus abertos e o Filho de Deus ali recebendo fé, sofrimento e glorificação. E a Bíblia fala que ele adormeceu, no sentido que o Senhor o levou para si. Sabe, queridos, nós da mesma forma podemos viver nesta terra conscientes e esperançosos de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que há de ser revelada em nós. Veja como é interessante perceber que a palavra de Deus direciona nossos pensamentos às certezas do futuro enquanto passamos por sofrimento nesta vida. É a palavra de Deus. Lembre-se uma questão de referencial. Se você olhar para a prosperidade dos ímpios, você vai nutrir no seu coração inveja, você vai ter os seus pés vacilantes, você vai questionar Deus, você vai começar a falar, eu não mereço isso. Agora, se o referencial é Cristo, a sua palavra, então o que o aguarda é reconhecer, de fato, foi-me bom passar por isso. E eu sei que está reservado algo infinitamente maior, melhor para a nossa vida. Nós não somos chamados à inércia do tempo presente. Ao contrário, nós devemos trabalhar e nos esforçar, tendo a convicção daquilo que nos aguarda. Essa é a segurança do crente. Paulo, ele termina nessa carta aos Romanos, no capítulo 15, em Coríntios, capítulo 15, ele termina lá no verso 58, dizendo o seguinte, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, mesmo com coronavírus. Aí um acréscimo meu, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. Enquanto estivermos nesta vida, nós devemos ansiar o porvir, mas não chateados, não tristes. E Pedro nos inspira, né? Nos anima o coração. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13, ele diz: alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, porque também na revelação da sua glória os alegreis exultando. E aí, para a gente terminar, queridos, caminhando para o fim aqui, soberania, sofrimento e confiança. Essas três palavrinhas, elas devem caminhar juntas aí na nossa vida. Veja, queridos, que no que nós vimos na semana passada, no estudo anterior, nós procuramos enfatizar as verdades apresentadas nas Escrituras a respeito da soberania de Deus e como ela se relaciona com toda a sua criação, especialmente com seres humanos. Deus é rei, mas não rei nos moldes dessa terra. Deus é o Deus rei que governa tudo de forma perfeita, absoluta e tudo para a sua glória. Procuramos também fazer aplicações práticas para compreender como essas doutrinas têm a ver com a nossa vida. Eu preciso entender que na minha vida não é um acidente, é providência. E a gente vai falar um pouquinho disso, se Deus quiser, na semana que vem. E até mesmo as situações que aos meus olhos parecem mais difíceis aí, que pareçam mais difíceis, o Senhor está guiando tudo. Deus tem dirigido a história do universo conforme os seus santos propósitos. Isso diz respeito não apenas a homens do passado, mas a própria história. Tudo o que passamos, todas as coisas que vivenciamos, as experiências boas, as experiências ruins, procedem da poderosa mão do Pai. E, queridos, provavelmente, para chegar aonde você chegou, você já tenha passado pelo vale da sombra da morte, por momentos difíceis. Talvez para chegar onde você chegou, você tenha amargado aí situações que em algum momento te fez vacilar. E a realidade que nos cerca pode estar talvez minando a sua confiança no amor e no cuidado de Deus por você. Talvez porque você está passando por isso hoje, você tem questionado por perdas dolorosas, angústias de relacionamentos, depressão, consequências produzidas pelo medo, pela ansiedade. Talvez tudo isso está corroendo você. Talvez em algum momento isso está sussurrando no seu ouvido, dizendo: eu acho que Deus não te ama. Como muitas pessoas no aconselhamento têm a tendência de dizer isso. Eu quero destacar aqui duas promessas muito preciosas que nós recebemos para terminarmos nessa manhã. Primeiro, Romanos 8, 28. Sabemos. Eu sei. É interessante essa palavrinha. Paulo não está dizendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Eu sei. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, queridos, essa promessa tem a ver com o sofrimento. Todas as coisas não incluem só as coisas prazerosas dessa vida, mas também o sofrimento. Deus está garantindo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele não está garantindo que nós compreenderemos tudo o que passamos. O Senhor não está garantindo, dizendo: você vai entender tudo. Não, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nem tudo que nos alegra, nem que nos alegramos com tudo, mas que tudo está cooperando para o nosso bem. Então, se você está passando por esta luta, por dificuldades, sinta-se privilegiado. Por amor a Cristo, sinta-se privilegiado, porque você foi chamado por Ele. E o Senhor está moldando a sua vida. John Piper, quando estava com câncer na próstata, ele escreveu um artigo dizendo: não menospreze o seu câncer, não desperdice, não menospreze. Eu diria, parafraseando isso, não menospreze a sua pandemia, seu coronavírus. Queridos, eu não tenho dúvida que esse é um tempo de provação.
Eu não tenho dúvida que o Senhor enviou esta praga, porque tudo Ele é soberano, e ainda que alguma coisa aconteça e achamos que Deus permitiu, tudo vem das mãos dEle. Ele está direcionando a nossa vida e nos ensinando, como a nossa irmã Andréia colocou nos comentários, a depender dEle. Estávamos tão confortáveis na nossa vidinha, e desculpe a expressão vidinha, indo para a igreja no domingo, fazendo isso, fazendo aquilo. E devemos pensar seriamente se nós estamos, de fato, caminhando com o Senhor. Porque não é apenas quando tudo está bem, Deus é fiel. Deus é fiel em toda circunstância. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Outra promessa, lá em João 6, verso 14, né? Ou verso 40, que nos diz assim: a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho, nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma promessa maravilhosa. Por que essa promessa é maravilhosa? Porque ela nos apresenta a garantia de que não permaneceremos na morte, mais do que isso, a semelhança do nosso Senhor, ressuscitaremos para viver a plena, né? Ressuscitaremos para viver plena e eternamente com Ele e com todos aqueles que creram no seu nome. Eu não sei se você tem andado triste porque perdeu alguém que ama, um ente querido. Mas a minha convicção é que se ele crê em Jesus Cristo, ele vai ser ressuscitado no último dia. Essa palavra veio de consolo para Marta e Maria quando seu irmão Lázaro morreu. E é interessante porque ali, quando ele estava doente, em meio ao sofrimento, a notícia que chega para Jesus a 4 dias de distância aí foi: aquele a quem tu amas, o teu amigo Lázaro, está doente. Quando Jesus chega ali na aldeia de Betânia, Lázaro tinha morrido. Aquele que ele ama, seu amigo, morreu. Então, o fato de ser amado por Deus, conforme nós vimos no início desse estudo, não significa que nós não passaremos por sofrimentos. E aí Jesus diz lá em João capítulo 11, né? Que ele iria ressuscitar. Eles iriam passar pela ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Marta diz, né? Eu sei, Senhor, que no último dia irá ressuscitar. Veja que havia já na mente essa promessa. O Senhor há de restaurar a vida. Meus amados irmãos, quero terminar dizendo o seguinte: as coisas que padecemos não significam que Deus não é soberano, mas as coisas que padecemos servem para preparar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé, transformando-nos à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixemos que os sofrimentos dessa vida retirem de nós a esperança de um futuro glorioso. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer nisso. A soberania de Deus não anula, não apenas a responsabilidade humana, mas a soberania de Deus não anula o sofrimento nessa vida. Mas há uma coisa: eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu, a mão do Senhor, a mão da providência. Ela não me impede de sofrer, por amor a Ele, pelo sofrimento de uma terra que jaz no maligno e no pecado. Ele conduz a minha vida, como um pai conduz os filhos. O sofrimento dos crentes, que os crentes enfrentam, são reais e tem vários motivos. Eles demonstram a glória futura e devem despertar em nós uma confiança inabalável na providência e no amor que Deus tem por nós, concedendo-nos condições de viver no tempo presente sensata, justa e piedosa. Então, como eu disse, eu não vim trazer para você aqui uma resposta matemática, você está sofrendo por isso ou aquilo. Só entender: Deus continua sendo soberano. Ele manda o sofrimento, sim, na vida dos seus filhos, mas ele não deixou de ser Deus. Está conosco.
E aí, para você pensar 3 questões. Por quais motivos você tem sofrido? Por amor a Cristo? Ou porque você tem feito alguma coisa e está colhendo os frutos? Mas o Senhor molda a nossa vida. O Senhor nos disciplina. E se Deus está disciplinando você, será que não é um indicativo que Ele te ama? Porque o contrário, as pessoas vão dizer que Deus não te ama. Segundo, será que você sofre mais por causa das consequências dos seus pecados ou por ter uma vida piedosa? Ligado a isso, né, que a gente já falou. E você confia nas promessas de Deus? Você confia? Você crê que Deus está conduzindo a sua vida, a sua história? Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar, e eu quero continuar dentro dessa temática, né, da soberania de Deus. Na semana passada nós falamos que Deus reina, Ele é rei. Ele controla a criação, o cosmos, macrocosmos, microcosmos. Ele controla a nossa vida, as ações do cotidiano. Hoje nós vimos a relação soberania e sofrimento. Muitas vezes a consequência das nossas ações, nossos pecados, outras vezes por termos uma vida piedosa, num mundo que geme por causa do pecado, mas sempre lembrando que o Senhor está moldando a nossa vida, o nosso caráter. E semana que vem eu quero tratar de um ponto que, das doutrinas, eu confesso que é que mais me emociona. A providência de Deus. Eu não mereço e Ele dá. Às vezes o coração está apertado e Ele abençoa. Às vezes nós nos sentimos como se não fôssemos resistir e vem a providência divina. E não perca, semana que vem, desculpa a emoção, é porque esse é um assunto que mexe muito no meu coração. Porque quando nós falamos da soberania, do sofrimento, de outras situações, não tem como não passar um filme na nossa cabeça e chegar até essa data de hoje, dia 23 de agosto, e lembrar que até aqui, até nos nãos de Deus, até as portas que se fecharam para mim, até aquilo que aos meus olhos pareciam tão difíceis, até a perda de um filho, foi Deus agindo. E eu louvo a Ele por isso. Sabe, queridos, nós devemos buscar mais o Senhor. Devemos viver mais. Sair um pouco dessa esfera fechada de domingo após domingo, apenas domingueira, me perdoe dizer isso, para viver melhor dessa intensidade com Deus, da semana, do dia a dia, do andar com Ele, de sentir a presença dEle, de sentir o consolo do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, de sentir a disciplina de Deus. Dói, mas Ele me ama. Chega. Então, a gente daqui a pouco vai ficar até a hora do almoço aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, obrigado, Senhor, pela Tua soberania, pelo Teu cuidado. Obrigado, a Deus, por direcionar as nossas vidas. Obrigado, a Deus, por nos manter de pé, por nos ajudar, ó Deus, e direcionar o nosso caminhar. És, ó Pai, aquele que tem toda a história da nossa vida em Tuas mãos. Senhor, nós não sabemos o que vamos enfrentar nessa nova semana, Deus. Nós não sabemos se tribulações nos aguardam. Mas ajuda-nos a permanecer fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não desanimar. Ajuda-nos, ó Deus, a ficar sempre firme contigo. E, quando vier o sofrimento, lembrar que é o Senhor que está cuidando de nós. Nos abençoe. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, apenas alguns avisos. Hoje à noite, às 18 horas, esse horário é um horário, por causa da transmissão da internet, nós estamos aí procurando
sempre entrar nos horários que a transmissão não vai ter tanto travamento e graças a Deus temos melhorado muito nesse quesito, né? Nós vamos tratar sobre esse tema na nossa exposição no Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo. É a luz de Cristo em um mundo em trevas e nós vamos ver o que ele tem para nos oferecer. Então quero te convidar de duas maneiras, a participar, a colocar aí no seu despertador o seguinte: 10 para 6, eu vou me desligar, eu vou sentar, eu vou participar do culto, ainda que de forma remota. Segundo desafio, convide alguém para participar, né? Eu posso te mandar depois esse convitinho, posso colocar aí no WhatsApp da igreja ou aqui no Facebook, mas convide alguém. Cara, assim, Deus tem uma palavra para a sua vida. Certamente o Senhor vai falar aos corações nessa noite como Ele tem falado. Bom, queridos, hoje, infelizmente, nós não vamos ter a aula com os adolescentes, por alguns motivos particulares. Eu não vou conseguir fazer a aula com os adolescentes. Então, desde já me desculpo com eles. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a nossa aula, mas hoje nós não vamos ter. Mas a aula das crianças já está aí gravado, tanto no YouTube quanto aqui no Facebook. Senhores pais, vocês podem participar, podem trazer os seus filhos para o ensino da palavra de Deus. E só um último aviso aí, uma questão apenas técnica, né? Fiquem atentos. Em breve, eu acredito, se Deus quiser, até pela condição aí, como o nosso estado, São Paulo, está na área amarela, né? É possível que talvez voltemos com nossos cultos presenciais. Depois de 5 meses e um pouquinho aí, em breve. Tá bom? Não tenho data ainda, mas só estou avisando aos irmãos. Há um protocolo aprovado pelo Conselho desse retorno aos cultos presenciais, porém, queridos, nós temos que tomar todo cuidado, nós temos que ser rigorosos nesse momento para que passe logo. Eu preciso muito, muito, muito da compreensão e oração dos irmãos, porque não é uma decisão fácil. Há alguns entraves, há algumas questões que precisam ser respeitadas. Então a igreja já está tomando as medidas necessárias. Nós vamos essa semana intensificar algumas questões do que tange a estrutura física da igreja. Não vamos deixar de fazer a transmissão dos cultos. Deus quiser, vamos continuar todos os estudos, os cultos. A única diferença é que o nosso grupo vai ser mais restrito, ainda pensando em algumas ideias aí para os nossos encontros. Mas desde já, eu estou contando esses dias para estarmos juntos, louvando a Deus, para voltarmos. Eu não gosto de chamar uma nova normalidade, mas para voltarmos gradativamente. Eu digo porque no normal a gente não volta mais, né? Agora é acessório, talvez, por alguns anos aí, usar máscara, álcool gel, né? Eu agradeço a Deus, já ganhei presentes aí, a Licinha me deu uma máscara linda, outros irmãos também têm presenteado com álcool gel, e a gente tem que usar esse acessório aí agora, talvez por um bom tempo, né? Aí não era para falar que é a Licinha que me deu a máscara, mas tudo bem, a Licinha que me deu a máscara e eu achei linda, não mandei a foto para ela ainda, mas em breve eu mando, Licinha. Tá bom? Queridos, Deus abençoe, tenha uma excelente manhã, um almoço em família, aproveite esse momento para estar junto. E logo mais à noite nós estaremos louvando a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.